Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos primeiros momentos de um suspense psicológico que é, olha, de arrepiar. Se preparem, porque essa é uma história que já começa pelo fim. E a única coisa que dá mais medo que um bosque escuro é um buraco na própria memória. Bom, nosso ponto de partida é exatamente este: abrupto, violento, assim como a protagonista é jogada nesse pesadelo. Imagina só a cena: uma mulher correndo desesperada no meio de um bosque à noite. A única luz é a da lua, que mostra os galhos rasgando a roupa dela. A garganta queima a cada respirada, cada passo é uma tortura. Fica claro que ela não está correndo por exercício. Ela está correndo para salvar a própria vida. Normalmente, quem corre costuma ter um mantra, né? Um foco. Para ela, nesse momento, só existe uma palavra, um nome, que fica martelando na cabeça sem parar, como uma batida frenética: James. 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 Ela sabe que precisa chegar na estrada. Mas por quê? O que esse nome significa? E, de repente, a cena muda. Num piscar de olhos, a floresta some. E ela acorda. Numa cama de hospital. Aquele cheiro de sangue misturado com desinfetante no ar, uma dor imensa e uma confusão mental absurda. Ela não faz a menor ideia de como foi parar ali. E é aí que surge a pergunta que vai ser o coração de todo o mistério. Não é o que aconteceu comigo. É algo muito, mas muito mais sombrio, que vai assombrar a mente dela. O que foi que eu fiz? Para a gente tentar entender essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para o comecinho de tudo, o que levou ela até aquela floresta. Antes de todo esse caos, existia a Leonora Shaw, ou melhor, Nora. Uma escritora de suspense que leva uma vida super solitária e, assim, perfeitamente organizada em Londres. Cada dia uma rotina, tudo muito controlado. Basicamente, uma fortaleza que ela construiu para manter o passado bem, bem longe. Só que essa fortaleza começa a desmoronar com uma coisa simples: um e-mail. Um convite para a despedida de solteira de Claire. Claire, a melhor amiga de infância dela, com quem ela não fala há 10 anos. A pergunta é: por que agora? Depois de tanto tempo em silêncio? O mais fascinante aqui é o conflito que isso gera nela, e dá para ver isso pelos dois nomes. Nora é a mulher de hoje, controlada, independente. Já a Ali era a garota do passado, a pessoa que ela tentou com todas as forças deixar para trás. E esse convite, claro, não é para Nora, é para Ali. E aí, dividida entre ir ou não ir, entre a curiosidade e o medo, a decisão acaba sendo selada com um pacto. Uma outra amiga dos velhos tempos, a Nina, convence ela a ir com essa condição. Uma promessa que, sem saber, estava selando o destino dela. E então elas vão. Partem para o cenário de tudo o que está para acontecer. Uma casa que, por si só, já é um personagem bem perturbador. A tal festa acontece num lugar chamado Northumberland. É numa casa super moderna, toda de vidro e aço, que parece que foi simplesmente jogada no meio do nada. É um lugar frio e impessoal que não tem absolutamente nada a ver com a floresta ao redor. A própria arquitetura da casa já cria uma sensação estranha de vulnerabilidade o tempo todo. Como um dos convidados até comenta, as paredes de vidro não protegem. Pelo contrário, elas transformam quem está dentro em ator num palco, sempre exposto para uma plateia invisível, escondida na escuridão da mata. É um simbolismo muito forte, né? Um lugar sem segredos, onde tudo está exposto, prestes a ser palco de um drama onde os segredos são a peça central. E dentro dessa casa, que já é bem esquisita, tem um objeto que chama a atenção e já planta aquela sementinha de pavor logo de cara. Pendurada na parede, como se fosse um quadro, uma peça de decoração, uma espingarda. A dona da casa diz que é só para espantar coelhos, mas a presença daquela arma ali é um mau presságio que é impossível de ignorar. É um símbolo da violência que está por vir. Com o cenário todo montado, o passado que a Nora tanto temia finalmente aparece para confrontar ela, e da forma mais devastadora possível. Um pouco antes da festa começar, enquanto Nora está correndo, ela dá de cara com Claire. A amiga que ela não via há 10 anos aparece de carro e oferece uma carona no trecho final. Dentro do carro, a sós com a amiga, a pergunta que não saía da cabeça dela desde que recebeu o e-mail finalmente escapa. Depois de uma década inteira de silêncio, por que ela? Por que Claire a queria ali, naquele momento? E aí vem a bomba. A resposta. O motivo do convite e o centro de todo o conflito. Claire vai se casar com James. Sim, o mesmo James cujo nome a Nora repetia na cabeça enquanto corria pela floresta.
O mesmíssimo James, que é o motivo pelo qual ela cortou todos os laços com o passado. Essa revelação, claro, é o estopim para o caos. E agora, a gente volta para o início, conectando o que aconteceu na festa com o hospital. Depois dessa notícia chocante, o clima da festa muda completamente. A tequila começa a rolar solta e eles começam a jogar Eu Nunca. E o jogo, claro, força segredos e ressentimentos antigos a virem à tona. A tensão ali dentro fica quase palpável. E aí, a gente chega nesse ponto, nesse contraste gritante. De um lado, a gente tem a Nora na festa, desmoronando física e emocionalmente, a ponto de vomitar no banheiro. Do outro, a gente tem a Nora no hospital, ferida, confusa e o mais alarmante de tudo, com uma policial vigiando ela. E no meio daquela confusão mental, da dor, um fragmento de memória terrível volta. Uma conexão direta com aquela espingarda na parede. Ela se lembra. Ela se lembra de ter disparado uma arma. E com isso, a gente volta exatamente para onde começamos, mas agora com um peso muito maior. Alguém provavelmente está morto ou muito ferido e a Nora se lembra de ter atirado. Mas em quem? E por quê? A noite que era para ser de festa virou uma cena de crime e a única testemunha, que talvez seja culpada, não consegue se lembrar de nada.